Agora, neste momento, Senhor, teu servo, ó Deus, será um canal, Senhor, de bênção para esta igreja, Deus. Usa a vida dele, Senhor. Seja a boca dele a tua boca, ó Deus amado, e tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Senhor, que seja para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. A permissão do pastor para nos colocar de pé, por gentileza. Quero atribuir a Deus a glória, a honra, a alegria de retornar a esta casa, ver amigos queridos. Louvo a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Antônio Carlos, certeza. Deus abençoe a sua vida, toda a sua família, todo o ministério que Deus lhe confiou. Louvo a Deus pela vida do Davi, da Marcela, que foi a ponte que Deus usou para que pudéssemos estar aqui mais uma vez. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, do meu filho, que é cara do pai, né? Alguém falou misericórdia? Deus é bom. Queridos, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. A todos os obreiros que estão à minha retaguarda, a todos que estão envolvidos direta e indiretamente nesta abençoada e abençoadora igreja. Deus abençoe de uma forma singular, especial e de uma maneira que só Deus pode e sabe abençoar. Amém, queridos? Para a saudação do nosso pastor presidente, pastor João Oliveira Figueiredo, da igreja onde nós congregamos, e é uma alegria estar aqui com vocês. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 19. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 19, versículo de número 30. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19, versículo de número 30. Quem encontrou, diga graças a Deus. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Será que todos nós podemos repetir esse versículo no 3? 1, 2, 3. Enquanto Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Será que você pode pegar na mão de quem está do seu lado agora, por gentileza? Se possível for, com a permissão do pastor Antônio Carlos, feche os corredores. Amém? Isso. Feche os corredores. Peça para que Deus, mais uma vez, fale com o teu irmão à sua direita, com o teu irmão à sua esquerda. Esta oração não vai anular a oração que vocês já fizeram, porém, é só para complementar. Pai, que estamos, ó Deus, diante da tua presença, Senhor. Fala conosco, ó Pai, não aquilo que nós queremos, almejamos ou gostaríamos de ouvir. Trate com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso espírito, ó Deus, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós carecemos, aquilo que nós dependemos e que não pode passar de hoje. Ó Pai, que todas as oposições do mundo espiritual agora sejam neutralizadas e repreendidas, ó Pai, e que todo pensamento seja levado cativo a Cristo, ó Deus. Pai, assim como tenho te pedido, eu repito em oração, ó Deus. Cumpra tudo aquilo que lhe apraz, ó Pai. Faça tudo aquilo que está no teu coração e realiza os teus propósitos, e nós seremos muito mais do que agradecidos. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Levante uma das mãos assim de profeta comigo, com muito respeito, aponte para pelo menos umas 3 pessoas e diga: valeu a pena você estar aqui nesta noite. Olhe para cá, olhe para cá. Você não convenceu nem o pregador desse jeito, diga com mais autoridade: valeu a pena você estar aqui nesta noite. Será que você pode dar um abraço a alguém? Você vai dar uma cena comigo? Vamos em comunhão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe. No teu assento, que ele diz ao Deus, será que o irmão pode escolar ali para mim no teclado? Por gentileza, se não for atrapalhar, está.
Ficarem agradecidos. Queridos, olhem para cá, por gentileza. Eu tenho uma mensagem muito especial para compartilhar com todos nós que estamos. Todos aqueles que estão sensíveis à direção de Deus e à proposta que Deus tem para os nossos corações na noite de hoje. Entenderam muito bem aonde Deus quer chegar através de que Deus quer tratar conosco através dessa reunião, nestas horas que estamos aqui dentro. Eu quero traçar um pouco e conversar com vocês a respeito do projeto de salvação que Deus elaborou para todos nós. Mas antes de eu começar a pregar, queridos, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos assim comigo, por gentileza. Fale para alguém assim: Deus vai me ensinar alguns segredos através do número 3. Será que você pode repetir? Deus vai me ensinar alguns segredos através do número 3. Foi lido aqui, queridos, nesta oportunidade, se não me falha a memória, pelo meu amigo Cristiano, que depois de 3 dias Jesus foi a um casamento em Caná. Depois de quantos dias? Nós vamos usar exatamente este número aqui para tentar traçar aquilo que Deus tem como proposta para o nosso coração hoje. Na introdução dessa mensagem, eu acho que é relevante e imprescindível nós mencionarmos que, na medida que eu estiver pregando esta mensagem que Deus me autorizou a pregar, eu quero que você entenda que não tem nada a ver ou não tem nada relacionado com algum tipo de misticismo. Segundo lugar, não tem nada a ver a respeito de um tipo de esoterismo, onde as pessoas, ou algumas pessoas, baseado em alguns números, tentam adivinhar o futuro. Não tem nada a ver com isso. Quando nós estudamos acerca de numerologia bíblica, evidentemente que respeitando o contexto na qual os números estão inseridos, nós entendemos que por trás de alguns números na Bíblia há alguns segredos, há alguns mistérios e algumas lições espirituais para serem extraídas. Como eu disse, eu preciso repetir, respeitando o contexto na qual os números estão inseridos. Por exemplo, todos nós sabemos que o número 7, dentro do contexto bíblico, representa o número da perfeição. O número 1, por sua vez, representa o número da unidade. Porém, quando nós falamos a respeito do número 3 dentro da Bíblia, o número 3 é o número da plenitude de Deus e aparece cerca de 383 vezes dentro da Bíblia Sagrada. É interessante nós mencionarmos, eu disse que eu vou traçar ou tentar conversar com vocês a respeito do projeto de salvação e vou me basear exatamente neste número aqui, número 3, haja visto que a nossa salvação é uma salvação plena, assim como o número 3 dentro da Bíblia representa o número da plenitude. Cristiano também disse aqui, não sei se você lembra, que a nossa salvação precisa ser completa, plena em nossa vida. Nós precisamos reconhecer a salvação que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Quando nós estudamos a respeito deste número 3 na Bíblia, nós entendemos que a própria Trindade é formada por Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós tratamos a respeito do pecado, olha para cá, nós sabemos que o pecado se originou, evidentemente, no coração do primeiro casal, Noé. Porém, quando nós falamos a respeito de uma forma geral do pecado, nós entendemos que não foi Adão, não foi Eva, os primeiros a pecarem contra Deus. Quando nós falamos a respeito de uma forma geral, nós entendemos que o pecado se originou primeiro no coração de um querubim ungido por nome de Lúcifer. Diz a Bíblia que não apenas Lúcifer se rebelou contra Deus, mas também a terça parte dos anjos foram expulsos do céu. O homem criado por Deus é composto por 3 partes: corpo, alma e espírito. Depois que o homem pecou contra Deus, nós sabemos que se o homem não tivesse pecado, o homem viveria eternamente. Porém, a partir do momento em que Adão e Eva pecaram contra Deus, a história de todo homem, de todo ser humano, é dividida em 3 períodos, ou em 3 fases: começo,
meio e fim aqui na terra. Interessante observarmos que até o nosso próprio dia é dividido em 3 períodos: manhã, tarde e noite. Embora a divisão dos versículos e capítulos dentro da Bíblia Sagrada não fazem parte da inspiração do Espírito Santo, assim como os textos bíblicos. Por exemplo, não foi o Espírito Santo que disse: coloca isso aqui como capítulo 3, isso como capítulo 2. Nós sabemos que a divisão dos versículos e capítulos foi feita muito tempo depois, para a compreensão dos leitores. Embora a divisão dos versículos e capítulos não façam parte da inspiração do Espírito Santo, assim como os textos sagrados, é importante nós mencionarmos que o capítulo de número 3 do livro de Gênesis é o capítulo mais trágico de toda a Bíblia Sagrada. Eu digo isso porque é exatamente no capítulo de número 3 do primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, onde está registrado, relatado, onde está a menção do pecado que entrou no coração de Adão e Eva, e como consequência, assim como disse o nosso amigo, toda a raça humana herdou a natureza pecaminosa. Adão e Eva tiveram muitos filhos, porém a Bíblia Sagrada faz questão de mencionar apenas o nome de 3. Alexandre, será que Adão e Eva tiveram apenas 3 filhos? Evidentemente que não. Porém, a Bíblia faz questão de deixar registrado apenas o nome de 3: Caim, Abel e Sete. E por que isso? Porque a nossa Bíblia Sagrada não é um livro de antropologia. Segundo, a nossa Bíblia Sagrada não é um livro que trata como primazia a respeito da história da humanidade. A Bíblia Sagrada tem como seu principal viés a respeito da história da redenção, sendo um livro que trata como prioridade a respeito da história da redenção. Evidentemente que a Bíblia Sagrada, na pessoa do Espírito Santo, vai se preocupar em deixar registrado alguns nomes de pessoas que tiveram parte direta ou indiretamente na história da própria redenção. Por exemplo, Caim representa um homem, ou representa a humanidade fugitiva da presença e da justiça de Deus. Abel, por sua vez, representa o próprio Cristo, que foi morto mesmo tendo as suas obras justas e boas. Quando é que Abel morre, nasce o terceiro filho de Adão e Eva, chamado de Sete. E Sete representa exatamente Cristo que foi ressuscitado. No capítulo de número 6 da Bíblia Sagrada do livro de Gênesis, está o registro que Deus percebe que o pecado estava se multiplicando de uma forma tão acelerada que, entre aspas, Deus, como se fosse, ou como tivesse o desejo de renovar a terra. Para isso, Deus permite que um dilúvio viesse sobre a terra. No entanto, Deus coloca na palma da mão de um homem chamado de Noé a planta, o projeto em um desenho chamado de arca. Arca esta que foi construída com 3 andares. Após ter permanecido dentro da água durante o período necessário, é hora de sair. A água tinha minguado sobre a terra, tinha secado, agora é hora exatamente de pisar na terra. E exatamente é através dos 3 filhos de Noé que Deus vai repovoar a terra: Cã, Sem e Jafé. 427 anos após o episódio do dilúvio, aproximadamente, ou mais ou menos, Deus chama um homem por nome de Abrão, que depois mudou para Abraão. Deus vai na terra de Ur dos Caldeus e escolhe este moço, este homem, e agora Deus vai, como se formar o seu próprio povo. Deus vai formar a nação de Israel. Antes de Deus formar a nação de Israel, todos nós sabemos que Deus tratava com todas as nações. Porém, a partir do momento em que Deus forma o seu povo, o povo este que seria um povo referencial para as outras nações, Deus vai tratar, vai se relacionar de uma forma muito íntima, particular exatamente com Israel. É interessante que é através de Abraão agora que Deus vai começar a formar o seu povo. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Através desses 3 patriarcas que Deus vai formar o seu próprio povo, nação que seria um referencial para todas as nações da terra. Todos nós sabemos que Jacó teve 12 filhos e que por uma circunstância de fome são levados para o Egito. A Bíblia diz que levanta um faraó que não conhecia José e começa a oprimir a nação
de Israel. Deus levanta um homem por nome de Moisés para exatamente libertar o seu povo. E é interessante que quando você estuda a respeito da vida de Moisés, você vai perceber que Moisés viveu durante 120 anos. E que a vida de Moisés é dividida também em 3 períodos. Do 1 aos 40 anos, Moisés viveu exatamente no palácio, no Egito. Diga comigo, ele aprendeu a ser alguém. Dos 40 a 80 anos de idade, ele viveu na terra de Midian, onde ele cuidava dos rebanhos do seu sogro Jetro. Aí ele aprendeu, diga comigo, que ele aprendeu que não era ninguém. Dos 80 aos 120 anos de idade, ele vive exatamente no deserto, guiando o povo em direção a Canaã. Aí ele aprendeu que Deus é tudo. Diga para alguém, Deus é tudo. Primeiro ele aprendeu que ele era alguém. Depois Deus lhe ensinou que ele não era ninguém. E depois Deus lhe ensinou que Deus é tudo. Glória a Deus. Por isso que ele vai agora depositar toda a sua dependência em Deus. É interessante que depois de exatos 3 meses, o povo sai do Egito e chegam no Sinai. Diz a Bíblia, depois de 3 meses, exatamente 3 meses, saíram, se não me falha a memória, no dia 15. E depois de 3 meses exatos, no próprio dia 15, chegam no Sinai. Deus agora vai tratar com o seu povo. Depois de 3 meses, chegam no Sinai. E Deus vai como se fazer uma aliança com essa nação. Para isso, Deus coloca na mesa 3 propostas. O propósito de Deus com Israel é que Israel fosse 3 coisas para Deus. Quantas coisas eu disse? Primeiro, propriedade peculiar. Segundo, reino sacerdotal. E em terceiro, nação santa. Esses eram os 3 propósitos de Deus para a nação de Israel. E Deus passou essa proposta para Moisés. Moisés mostrou para o povo e o povo disse: assim, tudo quanto Deus falar, nós faremos. Ou seja, o povo aceitou a proposta de Deus. Moisés então leva a proposta, aceita pelo povo, leva a Deus. E depois de 3 dias, Deus vem para selar a aliança. É interessante isso. Agora, quando a gente percebe que no Sinai, Deus faz uma aliança com o povo de Israel e Deus entrega, por intermédio da mão de Moisés, a lei. Lei esta que era dividida em 3 partes: lei civil, lei moral e ordenanças. É no deserto também que Deus coloca na palma da mão de Moisés um projeto chamado de tabernáculo. Tabernáculo, por sua vez, que era a igreja do Antigo Testamento, aquela tenda móvel, portátil. Quando a nuvem pairava, eles montavam o tabernáculo para ali adorarem a Deus. Quando a nuvem partia, eles desmontavam toda aquela mobília e seguiam até onde a nuvem pairasse de novo. Interessante que o tabernáculo, a igreja do Antigo Testamento, também era dividida em 3 partes: átrio, lugar santo e o santo dos santos. No lugar mais restrito, chamado Santo dos Santos, tinha um caixote de madeira coberto de ouro chamado de Arca da Aliança. É interessante que dentro da Arca da Aliança tinham 3 utensílios. Primeiro, um vaso contendo o maná dentro, as tábuas da lei e a vara de Arão que tinha florescido. Bata no peito e diga: a minha salvação é uma salvação plena, completa. Deus Pai desenvolveu o plano de salvação. Deus Filho executou o plano de salvação. E cabe ainda ao Espírito Santo aplicar no coração daquele que toma posse dessa salvação. Glória a Deus. Deus Pai planejou. Deus Pai planejou. Deus Filho executou. E Deus Espírito Santo aplicou dentro do meu coração. Quem pode ter nessa palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. O próprio Espírito Santo, ele está responsável por convencer o homem de 3 coisas: do pecado, do juízo e da justiça. Esse é o papel do Espírito Santo. Nós pregamos, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Talvez seja por isso que todos nós que somos batizados nas águas, somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus Pai tem parte na minha salvação. Deus Filho tem parte na minha salvação.
E Deus, Espírito Santo, tem parte na minha salvação. Falei para alguém mais uma vez: Deus vai te ensinar alguns segredos. Corre de novo. Não chega amanhã, não vai jogar na Mega Sena com o número 3, não. Por favor. É interessante que todo judeu, estudando lendo a respeito de alguns episódios, de alguns personagens da Bíblia, orava, ou tinha o hábito de orar 3 vezes por dia. Depois dessas informações, vamos deixar um pouco de lado. Vamos falar aqui da pessoa mais especial desta noite. Quando Jesus nasce, Jesus recebe a visita de alguns magos, e nós não podemos afirmar quantos eram. Porém, pela quantidade de presentes que ele recebeu, nós podemos tentar deduzir quantos magos ali estavam. Quando Jesus nasce, Jesus recebe 3 dádivas: ouro, incenso ou mirra. Eu vejo aqui, de uma forma profética e simbólica, essas 3 dádivas ou esses 3 presentes, simbolizando os 3 ministérios que Jesus iria exercer. Como rei, recebeu ouro. Como um sacerdote, recebeu mirra. E como profeta, aliás, como um sacerdote, recebeu incenso. E como profeta, recebeu mirra. Agora, Jesus começa o seu ministério. Ele cresce, passa pela adolescência, pela juventude, e ele percebe que chegou a hora de se revelar. E ele começa o seu ministério exatamente com quantos anos? Quantos? Com 30 anos de idade. Ele inicia o seu ministério. Aí depois, ele vai realizar o seu primeiro milagre. Foi o milagre em Caná da Galileia. 30 anos ele começa o seu ministério. Com 30 anos de idade, com 3 dezenas de anos, ele começa exatamente o seu ministério. O projeto pela qual Deus planejou. Agora ele vai executar. É interessante que ele é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Assim como o diabo tentou Adão e Eva no paraíso, vai tentar Jesus no deserto. Mas lá tem uma diferença. É interessante que o diabo vai lançar, em uma tentativa insistente, 3 propostas para Jesus. Primeiro, ele percebe que Jesus estava com fome. Depois de 40 dias, 40 noites, Jesus teve sede. Teve sede ou teve fome? Teve sede ou teve fome? O diabo, percebendo isso, o diabo vai lançar a primeira proposta para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. O que Jesus olhou para ele e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diga comigo, o primeiro round, Jesus venceu. O diabo não desiste. E na sua segunda tentativa, ele lança a segunda proposta exatamente no segundo round. Ele leva Jesus à cidade santa e coloca sobre o pináculo do templo. E ele fala exatamente para Jesus o seguinte: se tu és o Filho de Deus, lança-te daí abaixo. Porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para te guardarem, para que você não tropece com o seu pé em pedra. Jesus então usa a palavra, mas não distorcida. A palavra verdadeira diz: está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. No segundo round, Glória a Deus. Jesus venceu. Mas ele não desiste. E no terceiro round, ele lança a terceira proposta para Jesus e leva Jesus para um monte muito alto. Mostra a glória, o reino, e diz para Jesus: se tu prostrado me adorares, eu darei para você todos os reinos e a glória de todos eles. Jesus então olha para ele e fala o seguinte: está escrito que somente a ele adorarás. E somente a ele serás. Glória a Deus. E diz a Bíblia que o diabo se retirou dali e os anjos vieram para servir o que pôde. Glória! Aleluia! Glória! Terceiro round, Jesus venceu. Eu disse que o diabo tentou Jesus assim como tentou Adão e Eva. Se não for memória, está escrito na Epístola de João, capítulo 2, versículo 16. Porque a concupiscência do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem de Deus, não vem do Pai, mas é do mundo. Adão e Eva foram tentados, olhou, desejou, consumiu. Jesus conseguiu vencer Satanás nas 3 propostas.
O diabo que venceu Adão e Eva no paraíso foi derrotado por Jesus no deserto. Ele começa o seu ministério com 30 anos de idade e ele é levado para ser crucificado com 33 anos. Quantos anos de ministério? 3 anos de ministério? 3 anos e alguns meses. Há quem diga que é 3 anos e 6 meses. Foram suficientes para ele executar o projeto de salvação. Foi o suficiente para ele mudar a história de toda a humanidade. De maneira que mesmo os ateus, não reconhecendo a história da humanidade, é dividida entre antes e depois de Jesus. 3 anos o suficiente para consumir a nossa salvação. Agora ele percebe que a sua morte está se aproximando. Ele então vai reunir os seus discípulos para celebrar a Páscoa. Interessante que aquela era a 3ª vez que ele estava celebrando a Páscoa com os seus discípulos. Todos nós sabemos que, como todo bom judeu, ele subia a Jerusalém para festejar as festas anuais, obrigatórias em Israel para todo bom judeu. Porém, como ele tinha 3 anos de ministério, é evidente que ele era a 3ª vez que ele estava celebrando a festa, a Páscoa, com os seus discípulos. A 3ª vez e a última vez. Páscoa, como todos nós sabemos, é uma das 3 principais festas em Israel: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Essas eram as 3 festas principais em Israel. Quando o povo estava para sair do Egito, o povo celebrou pela primeira vez a Páscoa. Era necessário que eles usassem 3 elementos. Quantos elementos? 3. No Egito. Diga comigo, pães asmos. Ou pães sem fermentos. Diga comigo, ervas amargas. E o cordeiro. 3 elementos que eram indispensáveis na celebração da primeira Páscoa lá no Egito, antes de saírem de lá. É interessante que esses 3 elementos representam o próprio Cristo. Como pães asmos ou pães sem fermento representa a vida sem mancha, sem mácula, sem pecado do nosso Cristo, do nosso Salvador. As ervas amargas representam os próprios sofrimentos de Jesus por nós. E o cordeiro, ele é o nosso substituto. Quando é que Jesus celebra a última Páscoa, ele institui a ceia. A ceia que é para nós, ou que representa para nós pelo menos 3 coisas: a sua morte, a sua segunda vinda e a nossa libertação do jugo do pecado. Bata no peito e diga: Jesus me libertou do jugo do pecado. Paulo escrevendo as recomendações aos coríntios acerca da ceia do Senhor. E ele vai falar: examine esse homem, pois, a si mesmo. E ele vai falar as consequências daqueles que ceiam ingenuamente, sem discernir o corpo do Senhor. É por causa disso que há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. O mesmo escritor chamado Paulo, também escrevendo aos Coríntios, disse que existem 3 tipos de pessoas: o homem carnal, o homem espiritual, que mais? E o homem natural. Homem carnal, natural e o homem espiritual. Olhe para cá, por gentileza. Jesus, então, continuando a história, ele percebe que o tempo da sua morte estava se aproximando. Ele reúne seus discípulos e nós sabemos que ele tinha 12 discípulos. Porém, dentre os 12, Jesus tinha alguns mais íntimos. Eram 4? Eram 5? Eram 2? Quantos eram os mais íntimos de Jesus? 3. Pedro, João, Tiago e João, vice-versa. Pedro, João e Tiago. Tinha coisas que ele não falava para todos os 9, os outros demais, mas contava para os 3. Por exemplo, ele percebe que estava se aproximando a hora de ele ser crucificado. Ele chama exatamente os 3 mais íntimos e vai desabafar com eles e vai colocar para fora, assim como você desabafa com alguém que você tanto confia, tanto ama. E ele vai falar exatamente do sofrimento que estava dentro do seu coração. Olhem comigo, me ajudem em oração. Eu preciso de vocês. Diz a Bíblia que ele se afasta dos discípulos, dobra o joelho e diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Ele sabia que ele iria enfrentar.
minutos depois, horas depois, ele consegue resgatar a sua força, recupera as forças e diz: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele olha para o lado e percebe que os discípulos estão dormindo. Acordam eles, fala as mesmas palavras e volta para o seu cantinho de oração. E repete as mesmas palavras. E pela segunda vez, Davi, ele olha para o lado e percebe que pela segunda vez eles estão dormindo. Acorda eles de novo, fala as mesmas palavras e ajuda a oração. Eu conto com vocês. Eu preciso de vocês. Jesus pela segunda vez volta para o seu cantinho de oração. Todos nós temos um cantinho de oração. Ele soa sangue, lágrimas nos seus olhos, seu coração está batendo mais forte, sabia que ele iria enfrentar. Ele ora e pela terceira vez, os discípulos estavam dormindo. Acordam eles pela terceira vez e diz: basta, é chegada a hora. Ele se aproxima. Traidores que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Um dos amigos mais íntimos do nosso Cristo, do nosso Redentor. Oh, aleluia, chamado de Pedro, que andou sobre as águas, afundou. Mas é o único que pode falar, depois Jesus que andou. Diga comigo, afundou. Mas andou. Um dos amigos mais íntimos de Jesus o nega por 3 vezes. 3 vezes foi negado por Pedro. E é interessante que no final do livro de João, Jesus vai fazer 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? Ele diz: tu sabes que te amo. Pedro, tu me amas? E pela terceira vez ele vai perguntar para Pedro, como se fosse restaurando Pedro: Pedro, tu me amas? Aleluia. Aqui começa a restauração de Pedro. E quando que Lucas escreve o livro de Atos, capítulo 2, Pedro agora é diferente. Não era mais aquele homem covarde de anos atrás. E ele vai pregar o seu primeiro sermão, e Lucas faz questão de mencionar que ele prega, e quase 3 almas aceitam a Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Esta é a história de Jesus. Ele é levado para ser crucificado, e lá no alto do Gólgota tinham 3 cruzes. Ele é colocado na cruz do meio. E penso que foi usado 3 pregos para crucificar o nosso Cristo. Um prego na sua mão direita, outro prego perfura a sua mão esquerda. E penso eu, a Bíblia não diz, um prego atravessa os teus 2 pés. Consegue imaginar isso? No alto da cruz tinha uma placa escrita: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Porém, a placa estava escrita, ou aquela mensagem estava escrita em 3 idiomas: em grego, em hebraico e em latim. Mesmo eles não tendo essa intenção, Jesus estava sendo declarado rei pelas 3 línguas principais e universais daquela época, que Jesus é rei. Aliás, Jesus não é rei, Jesus é Rei dos reis. Aleluia. Glória a Deus. Declarado rei pelas 3 línguas principais da sua época. Quando a gente fala a respeito do período de Jesus na cruz do Calvário, olha para cá. Período de crucificação. Ele fica da hora 3ª até a hora 9ª na cruz. Ou seja, das 9 horas da manhã para o nosso horário até as 3 horas da tarde. Mas diz a Bíblia que da hora 6ª até a hora 9ª houve trevas na terra. Em toda a terra, da meio-dia às 3 horas da tarde, houve escuridão em toda a terra. Quantas horas de escuridão? 3 horas de escuridão. Toda a natureza, toda a terra sentem o que está acontecendo com nós. Enquanto Jesus estava na cruz do Calvário, houve expectativa em 3 lugares. Houve expectativa no céu, houve expectativa no inferno, e houve expectativa na terra. Houve expectativa em 3 classes ou em 3 grupos. Houve expectativa nos anjos no céu, o que vai acontecer com Jesus. Houve expectativa no diabo e nos demônios, e houve expectativa nos homens da terra. O que vai acontecer com Jesus? O que vai acontecer com esse Jesus? Diz a Bíblia então que ele toma vinagre,
e dá um brado dizendo: está. Glória. Ele dá um brado e vou repetir. E ele diz: está consumado. Glória. Ou seja, ele está dizendo: a dívida está paga. Hariha. Glória. O preço está pago. Glória. A nossa salvação é uma salvação completa, plena. Aleluia. Tem muita gente por aí como se invalidando o sacrifício na cruz, inventando misticismo, ritualismo, enfim. A nossa salvação por Cristo, para todos dizendo: está consumado, é uma salvação perfeita, plena. Aleluia. Glória. E entregou o Espírito. Na cruz, Jesus venceu algumas coisas, dentre elas, para a gente correr. Diga comigo: Jesus venceu o pecado. Pecado que derrubou Adão, Caim, homens, mulheres, porque todos pecaram e destituídos estão, tá? Glória de Deus. Todos pecaram. Tentou passar a pecado que já esbofeteou tanta gente, todos nós. Tentou contra Jesus, mas Jesus venceu o pecado. Segundo, Jesus venceu o diabo. Você não ouviu? Vou repetir para te dar uma outra chance. Jesus venceu o diabo. Glória a Deus. Não teve outra mensagem de todas que já preguei, pastor. Agora eu senti um prazer a mais de Deus em me ajudar a desenvolver a mensagem. Porque a cruz é a mensagem mais importante de nós. Aleluia. Glória. Se nós não choramos, não glorificamos ouvindo a mensagem da cruz, nós vamos adorar ouvindo o que mais? Aleluia. Glória. Tema. Oh, aleluia. Eriha. Oh, aleluia. 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 Jesus venceu o diabo. Glória a Deus. Jesus venceu o pecado. Erima. Mas diga comigo: mas Jesus morreu. No placar, olha para cá. Jesus venceu o pecado, venceu o diabo. Quanto está? 2-0. Venceu a morte. A morte, ele morre, e eu imagino, é claro que é uma ilustração. A morte dizendo: assim como traguei muitos e muitos homens, adolescentes, mulheres, imperadores, reis, enfim. Assim como eu ceifei e traguei muitos e muitos, eu traguei Jesus. Então, para a morte, o placar estava 2-1. Jesus venceu o pecado, o diabo, mas disse a morte: eu venci Jesus. Quanto está o placar? Quanto? Posso falar? Posso te recordar de uma coisa? Posso? Passou um dia. Era sexta-feira. Passaram-se 2 dias. Era sábado. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Lamanta, ramadaracaia, semanaragaia. No domingo pela manhã, no terceiro dia, vai acontecer aquilo que a irmã disse aqui no Aleluia. As mulheres compraram e prepararam aromas para embalsamar o corpo do nosso Cristo. Mas no terceiro dia, no domingo pela manhã, foram visitar o corpo do nosso Cristo e o anjo bradou dizendo: por que buscai entre os mortos aquele que está vivo? Aleluia. Porque ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia. Glória. Arima. Pegue na mão de alguém agora, por gentileza. Pegue na mão de alguém agora. Levante bem alto, obrigado, diga: ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está aqui. Aleluia. Abre a sua boca. Ele está indo mais perto do que você possa imaginar. Oririha. Glória, glória. Sentindo, é ele que está aqui. Ariha. É ele que está aqui. É ele que está aqui. Aleluia. Shemai Kei. Ariha. Ele, Senhor do céu. Ariha. Ele, Senhor da terra. Arimaha. Senhor do inferno também tem que ser respeitado. Arimanai. Todas as atribuições do nosso Cristo, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, enfim, sobre o Pai da eternidade, Ele é Senhor do tempo.
conhece o nosso passado, conhece o nosso presente, está escrevendo um futuro de glória para a sua família, para a sua casa. Oh, aleluia, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga comigo assim: eu sou o Alfa e o Ômega. Diga comigo: eu sou o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. Agora bem forte, diga: que é, que era e que há de vir. Que é, que era e que há de vir. No céu, escute bem, no céu, os 4 animais, diz Apocalipse, tinham 6 asas. Ao redor e por dentro eles estavam cheios de olhos e não descansam nem de dia, dizendo: Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Acalma o seu coração. Às vezes Deus fala assim, às vezes Deus fala não. Às vezes Deus fala espera um pouco mais. Oh, aleluia. Ele veio, morreu, subiu. Voltará pela segunda vez para buscar a sua igreja. E depois voltará pela sua igreja para implantar aqui os 1000 anos. O seu milênio. Preciso encerrar aqui. Na vida, se você entrou por essas portas, está afastado, eu não sei o motivo, ou você ainda não aceitou Jesus, deixa eu te dar um recado para você. Na vida de toda pessoa que aceita Jesus, vive 3 capítulos da vida. Quantos capítulos? 3. Todo homem foi gerado, ou foi criado perfeito. Diga comigo: gerado. Diga comigo: o pecado o degenerou. Mas quem aceita Jesus é regenerado. Gerado, degenerado, mas foi regenerado. Infelizmente, na vida daqueles que não aceitam Jesus e morrem assim, sem o nome no livro da vida, infelizmente, morrem e passam para a eternidade apenas com 2 capítulos. Foi gerado perfeito, mas o pecado o degenerou. Fale para alguém: viva 3 capítulos. Viva 3 capítulos. Eu vou deixar um segredo para esta igreja. Eu sei que você já sabe qual é. Eu vou deixar um número de telefone ou uma senha que vai ativar milagres na sua vida, que vai abrir a porta de mais intimidade com Deus, de respostas com Deus. Posso falar a senha? Posso? Você não vai esquecer mais? Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 3. Clama a mim. Vou repetir. Jeremias 33, versículo 3 diz: clama a mim. É a resposta de Deus para a sua vida. Sente Deus falar no seu ouvido. Clama a mim. Clama a mim. O que vai acontecer se eu clamar, Alexandre? E responder-te-ei. E responder-te-ei. E anunciar-te coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Ative a ceia de tarde, ative de manhã, ative até de madrugada. Deus vai te atender. Glória. As suas lágrimas ativa a ceia. As suas lágrimas é como se fosse um telefonema que atravessa e sobe lá. Às vezes você pode ligar para alguém e talvez ele não pode atender por ocupação, mas se você ligar, seja de manhã, de tarde, de noite, Deus vai te atender. Deus vai te atender. Se aproxime de alguém agora para a gente encerrar. É tão importante essa questão de salvação, de reconciliação, de resgate, que Jesus contou, pastor, 3 parábolas acerca disso.
Filho pródigo, dracma perdida e ovelha perdida. Quantas parábolas? Para falar uma coisa só: que a ovelha que está afastada é importante, que o pastor sente falta dessa ovelha. Se você está afastado, se há entre nós alguém que está afastado, essa mensagem é para você. Viva o terceiro capítulo da sua vida. Oh, aleluias. Nós vamos orar. E na medida que nós estivermos orando, se você tiver coragem para romper a multidão e vir aqui na frente, eu quero orar por você. Chegou a hora de Deus trazer à tona as promessas que Deus te fez. Talvez por um período você ainda vetou. É o seu dia. É a sua hora. É a sua noite. Eu vou deixar também para esta igreja 3 profecias. Quem crê, diga amém. Eu vim como profeta de Deus para esta igreja. Vou entregar 3 mensagens proféticas. Entrega o microfone. Primeiro, Deus fará. Oh, aleluia. Deus fará. Oh, glória. Para você. Deus fará. Tem algumas coisas na nossa vida que Deus precisa fazer. Eu vou repetir. Deus fará. Oh, aleluia. Segundo, tem algumas coisas em nossas vidas que Deus precisa refazer. Deus refará. Oh, glórias. Oh, aleluia. Amando, levanta, já está refazendo. Tem Aleluia. algumas coisas em nossas vidas que Ele precisa desfazer. Deus desfará. Quem toma posse, receba isso. Deus fará. Deus refará. Deus desfará. Projetos, dados e laços do diabo estão sendo desfeitos hoje. Glória a Deus. Vou entregar o microfone. Na nossa língua portuguesa da Bíblia, existem algumas pontuações que são interessantes. Exclamação, interrogação e por aí vai. Porém, tem uma pontuação que é interessante. Reticências. Como é essa pontuação? 3 sentidos. Reticências. Posso dar um exemplo? Posso usar algum exemplo? Eu estou escrevendo um texto de Cristiano é 3 pontos. Para aquele que está lendo o texto, concluir a frase. Às vezes a reticência serve para suspender uma frase, para interromper uma frase ou até para encerrar. Mas eu tenho a opção de continuar. Ele é uma bênção. É o nome de Deus, manso, tem o fruto do Espírito visível na vida dele. Bom testemunho. O diabo disse, quem sabe, ou até homens disseram. Há um ponto final para essa história. Deus, você não está entendendo nada do que está acontecendo. Deus manda ou me autoriza a falar como profeta. Recebe isso. Você está nas reticências de Deus. Não está entendendo nada do que está acontecendo, mas Deus está dizendo, depois dessa turbulência, depois deste tumulto que você não está entendendo, depois dessa tempestade, depois deste ciclo, deste período que já está acabando, vai ter continuação para a sua casa, vai ter continuação para as promessas que eu te fiz. O diabo disse, coloquei ponto final. Deus está dizendo, vai ter continuação para a sua história. Assim diz o Senhor. Quem pode entender essa palavra, se aproxime de alguém agora. Se aproxime de alguém agora, comigo. Eu quero ouvir você orando por ele. Orando por ela agora. Lamanta a mão da graia certa. Oh, aleluia. Aleluia. Quem pode cantar aqui rapidinho? Quem pode cantar? Aleluia. Eu quero ouvir a sua oração agora. Eu quero ouvir a sua oração.
Abra a boca, seja a boca profética de Deus para esse irmão, da ponta dos pés ao alto da cabeça. Receba o renovo de Deus nessa noite. Receba o renovo. Abraça alguém. Abraça alguém. Abraça alguém. Abraça e profetiza. Abraça e profetiza. Abraça e profetiza. Deus fará, refará, desfará. Você está nas reticências de Deus. Ele ressuscitou. Ele está entre nós. Ele está vivo. Abre a boca para adorar. Você que está afastado, vem na frente. Você que assina Jesus, vem aqui na frente. Olha com poder aqui, ó. Coisa linda de Deus. Louco, cara, céu, chacoalha as mãos, mas não toque, não toque. Chacoalha as mãos. Diga a Deus, na palma das minhas mãos. Mas pode dizer a Deus, na palma das minhas mãos, uma unção profética. Uma unção profética. Aonde eu tocar, milagres vão acontecer. Portas vão se abrir. Haverá despertamento de dons, despertamento de chamadas, despertamento de ministérios para um novo tempo. Diga comigo, número 1, Deus está entre nós. Número 2, Deus quer me usar como referencial nesta terra. Número 3, eu sou boca profética de Deus. Isso aqui pode crer. Abraça alguém, abraça alguém, abraça alguém. Vai restar, Senhor, essas vidas.
você possa todos os lados serem seus tempos, e as promessas serão cumpridas. Eu profetizo um tempo de glória para eles. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou em início. Deus escolheu você. Sua realidade não